Olá pessoal, a gente vai dar início aqui à gravação do treinamento básico para consultores. Com grande satisfação, que a gente recebe vocês nesse treinamento. Espero estar podendo passar para vocês um pouco do conhecimento que eu tenho. Bom, o meu nome é Jackson. Atualmente eu faço parte da equipe do Service Desk e também da equipe de migração, Auxilio aqui nas migrações e criação de acertos. Vou fazer em outubro desse ano 10 anos de empresa, em duas passagens diferentes, Eu trabalhei na empresa de 15 de outubro de 2012 até dezembro de 2014 e retornei em abril de 2015 e estou aqui até hoje. Bom, o objetivo desse treinamento é passar o básico para vocês que vão estar começando aí como consultores técnicos, como atendentes, suporte online, A todos vocês que vão estar prestando suporte aos nossos clientes. Esse treinamento tende a ensinar vocês a instalação do sistema, realizar vendas, cadastros básicos e possíveis erros, Os erros mais comuns na hora de gerar vendas. É um treinamento relativamente básico, porém eu peço a vocês a atenção máxima que vocês puderem, pois em apenas 2 módulos temos todos esses tópicos aqui para olhar. Não se assustem, realmente são bastante informação, mas estudando uma a uma, aos poucos vocês vão conseguir memorizar, entender e aprender qual o funcionamento delas, certo? Bom, antes da gente entrar realmente na instalação do sistema e colocar a mão na massa de fato, eu quero nesse módulo 1 ensinar vocês como criar, acessar a nossa ferramenta de suporte e abrir chamados para o Service Desk. Para os que ainda não sabem, o Service Desk é um setor exclusivo para atendimento a consultores, né? Então, basicamente funciona da seguinte forma, O cliente ele entra em contato com o consultor ou com o suporte online. Então, entende-se, toda vez que eu falar consultor, vocês podem estar entendendo como suporte, Então, o cliente procura o suporte e o atendente em si, caso não consiga resolver, ou caso tenha algum tipo de dúvida, ele busca ajuda no setor de Service Desk. Esse é o intuito do nosso setor. Nesse setor a gente tem pessoas com bastante experiência, com bastante conhecimento e principalmente dispostas a ajudar e ensinar. Então, eu vou ensinar a vocês os passos corretos para estar abrindo os chamados, para facilitar também o nosso trabalho junto a vocês. E sigam todos os passos no dia a dia para que vocês tenham a melhor experiência possível com o setor e que a gente consiga auxiliar vocês da melhor forma também, sempre pensando principalmente, no nosso cliente. Bom, então nesse módulo 1, eu vou estar ensinando vocês qual o link de acesso à ferramenta, usuário e senha. Esse usuário e senha vocês vão estar pegando com o supervisor de vocês. Ele que vai estar entrando em contato com a gente, para a gente estar criando esse usuário e ele vai estar passando para vocês. E vou explicar para vocês os dois formulários básicos onde a gente vai estar tendo o acesso. Beleza? Eu criei uma máquina virtual para esse treinamento. É uma máquina virtual limpa, Não tem nada, só está com o Windows instalado e eu passei alguns arquivos necessários. Eu vou estar usando esse navegador aqui mesmo, apenas para estar passando para vocês. Então, como que a gente faz para abrir chamados para o Service Desk? Primeira etapa é a gente entrar no link. A nossa ferramenta de suporte é o GLPI. Para vocês solicitarem suporte ao Service Desk, vocês podem abrir o navegador de vocês, ou no cliente, ou no seu computador, e inclusive funciona no celular também. Vocês vão estar digitando esse endereço aqui, ó, atualsystems.verdanadesk.com. Ao abrir essa tela, a gente vai estar inserindo então o nosso usuário e a senha que o supervisor de vocês vai estar passando. Para este treinamento, eu criei um usuário específico, onde ele tem um painel um pouco diferente, talvez eu vou estar demonstrando os dois painéis que a gente tem, a depender da configuração e permissão do seu usuário.
Então, para esse treinamento, vou colocar o usuário que a gente criou aqui. Após digitar, é só clicar em login. Após fazer o login, a gente vai ter acesso a alguns formulários, né? Esses formulários, todos eles servem para abertura de chamados. Como que a gente vai proceder? No caso do Service Desk, a gente tem basicamente dois formulários. O formulário de abertura de solicitação de mudança e o formulário de correção de erro. Esse usuário que a gente criou, ele é bem simples, ele é apenas para abertura de formulários. Então eu creio que ele nem tenha, na verdade, o formulário de abertura de solicitação de mudança. Isso porque essas solicitações de mudança, a gente sempre recomenda que seja feito pelo supervisor da região, né? Quem é franqueado, né? Ou quem é de funcionário de filial, que peça seu supervisor para estar abrindo solicitação de mudança, para que passe por ele também. No caso de correções de erros, esse formulário é usado para as seguintes situações: falhas que a gente possa ser encontradas no sistema, dúvidas que vocês precisem de ajuda do Service ou qualquer assunto relacionado ao Service Desk. O preenchimento dele é bem simples, bem intuitivo, creio que vocês não terão dificuldade, mas eu peço para vocês observarem o correto preenchimento, porque sendo ele preenchido de forma correta, vai ajudar o nosso setor aqui a atender vocês com mais rapidez. Como que a gente faz? Sistema. Aqui a gente vai acionar qual sistema vocês estão precisando de suporte. Ao clicar, ele abre uma lista de opções e vocês podem observar que a gente tem várias ferramentas, mas na dúvida vocês podem também estar digitando que esse campo é pesquisável. Então vamos supor que você precise de ajuda na ferramenta Integra, que é o nosso ERP. É só digitar, aguardar alguns segundos, o próprio GRPI vai pesquisar. Então a gente vai simular aqui então um pedido de chamado para o Integra ERP. Módulos. Aqui a gente vai selecionar em qual tela se encontra o problema ou sua dúvida. Então vamos supor que você esteja com problema na hora de fazer vendas. Então abrimos o módulo de vendas e aqui ele vai pedir, só para vocês entenderem, tá? O módulo aqui em si é o menu. Quando a gente instalar o sistema, vocês vão estar vendo esses menus e aí vocês vão entender melhor isso aqui. Mas seria o menu e aqui sim a gente seleciona a tela. Então vamos supor que você esteja com algum problema na tela de cadastro de marcas. Aqui vocês têm que colocar a versão do sistema. A gente recomenda que seja preenchido esse campo com a mais, como que eu posso dizer, com a informação mais correta possível, tá? Versão completa. Muitos abrem chamados com versão e revisão e não colocam até o final. Isso nos ajuda a entender se o problema que você está reclamando aqui já pode ter sido resolvido numa versão mais recente, né? Então a gente sempre recomenda que coloque a versão completa. Então vamos supor que eu esteja pedindo ajuda na versão 708.06. Então vamos supor que você está com problema de duplicidade, né? Ao cadastrar uma marca, o sistema está retornando para você que essa marca já existe, né? Ou seja, está sendo feito um cadastro duplicado. Então aqui vocês têm que descrever exatamente qual o problema. De preferência, a mensagem de erro e algum complemento. Mas a mensagem de erro ajuda demais. Então vamos colocar aqui como exemplo erro de duplicidade ao cadastrar a marca. O sistema vai estar uma mensagem de erro. Se vocês puderem digitar a mensagem de erro, vai facilitar. Caso vocês vejam a necessidade, é possível também enviar prints por aqui, tá? Eu vou pegar um print bem simples. Simplesmente vocês tiram um print, copiam e colam. Aqui eu acabei pegando um print de uma imagem em branco, né? Por isso que praticamente não se vê. Mas ela está aqui. E aí ela já entra como anexo. E aqui seria um anexo, por exemplo, vamos supor que a sua dúvida fosse em relação a um relatório de contabilidade. Você poderia anexar um relatório do contador aqui, né? Então, basicamente, é assim que se abre um chamado. Clicou em enviar
Feito isso, o seu chamado foi aberto e já se encontra na fila do Service Desk. Eu vou estar mostrando para vocês agora o meu painel. O meu painel, por eu ter o acesso de Service Desk, ele é um pouco mais completo e tem bem mais funcionalidades que esse. E eu creio que o painel de vocês vai ser bem semelhante ao meu, né? No meu painel, eu vou demonstrar ele porque ele já está preenchido com vários chamados e eu quero que vocês entendam como é que funciona. Provavelmente no usuário de vocês, vocês vão ter um painel semelhante a esse e não como esse, que esse aqui é apenas para abertura de formulários. Visão pessoal é sempre o que vocês vão enxergar, os chamados que vocês estão acompanhando, onde vocês estão atribuídos. Então, ou seja, qualquer chamado que eu abra aqui, vocês vão observar que eu estarei atribuído a esse chamado e estou acompanhando esse chamado. Então, se eu clicar aqui na aba chamado, vocês vão observar que as pessoas atribuídas estão aqui e eu estou entre elas. Por isso que aparece na minha visão pessoal. Então, qualquer chamado que você seja requerente ou atribuído, você vai aparecer para você na sua visão pessoal. Na sua visão de grupo, aqui vai aparecer todos os chamados onde o seu grupo está atribuído. Por exemplo, eu sou do grupo Service Desk. Então, todos os chamados que estão aqui têm o grupo Service Desk envolvido, certo? Vou pegar um exemplo desse chamado aqui, o primeiro da lista, né? É uma solicitação de mudança. E se vocês observarem, o grupo Service Desk está atribuído. Vamos encontrar outro chamado como exemplo. Aqui, por exemplo, eu não estou atribuído a esse chamado, porém o meu grupo está. E por isso eu tenho acesso a ele na minha visão de grupo. Para vocês que vão ter este painel aqui, para abrir chamados e formulários, vocês fazem da seguinte forma. Vocês vêm em assistência, depois em formulários. E para abrir chamados ao Service Desk, vocês podem estar clicando aqui. Ó. Aqui aparece todos os formulários que vocês têm acesso, inclusive o Service Desk erros. Porém, vocês podem estar clicando aqui, ó, ao Service Desk, que aí vocês já determinam qual setor que vocês querem abrir chamado. E dessa forma, aparecem todos os formulários pertencentes a esse setor e no qual vocês têm acesso. Aqui sim eu tenho a solicitação de mudança, porque o meu acesso permite eu ver esse formulário. Bom, como eu expliquei, esse formulário é interessante que quem abra, caso vocês tenham essa necessidade, é o supervisor de vocês. Então a gente vai estar focando mesmo no formulário de erros. Observe que quem tem acesso a esse painel, o preenchimento do formulário ele é bem maior, bem mais completo. Então, vamos novamente simular uma abertura de chamado. Como que a gente vai proceder nesse caso? Essa parte é igual ao que a gente já foi explicado. A gente vai selecionar qual sistema a gente quer abrir chamado. Novamente a gente seleciona o módulo. Vou selecionar outro módulo agora para exemplificar. Então esse seria o menu arquivo do sistema Integra. Qual a tela? E qual é a empresa? Aqui a gente vai ter que selecionar para qual empresa vocês estão prestando atendimento. Então vocês selecionariam a empresa no qual vai estar recebendo atendimento de vocês. E aí a gente vai saber, porque em algumas empresas tem algumas particularidades e a gente do service acaba tendo ciência disso, né? Então a gente já consegue fazer uma pré-análise bem mais completa, sabendo para qual empresa vai ser o pedido de suporte. Vou colocar uma empresa qualquer, versão do sistema, sempre coloque em versão completa, tá? No exemplo das versões mais novas, não fiquem preocupados agora a entender como que funciona o versionamento, que vai ter uma videoaula referente a isso. Aqui a gente vai responder se o cliente está parado, tem que preencher alguma coisa, tá? Se está parado, por exemplo, o servidor
ou outra estação. Vamos colocar aqui, por exemplo aqui, ó, o erro não ocasionou a aparição das atividades. Como que funciona isso? Supondo que deu algum erro no servidor e agora o Integra parou de abrir. Então é necessário que vocês preencham para que a gente tenha ciência aqui, quando a gente receber o seu chamado, que o servidor está parado. E isso está prejudicando as atividades do cliente. Vamos supor que somente o caixa estação em questão, né? No servidor está funcionando, porém o caixa, checkout, PDV, parou. Então a gente vai ter essa ciência. Alguns caixas estações, todos os caixas estações, ou caso o problema seja um erro que não pare a empresa como um todo, vocês marquem essa opção, certo? Título, vocês vão escrever um título, vamos supor assim, normalmente o título a gente sempre coloca uma palavra-chave, então vamos imaginar a mesma situação. Deixa eu ver qual tela que eu coloquei, já até esqueci. Cadastro de filiais. Vamos supor que ao gravar está dando um erro de sequência de cadastro. Então vocês vão colocar lá. Ao gravar a filial, ocorre erro de sequência de cadastro. Só um exemplo, tá? A descrição do problema. Aqui vocês vão descrever detalhadamente para que seu chamado não seja rejeitado. Então, pessoal, se a descrição não for satisfatória, o seu chamado vai ser recusado devido ao mau preenchimento. Então, para evitar trabalho redobrado, preencham corretamente. A gente sempre aconselha a preencher da seguinte forma: a descrição do erro, um print e qualquer comentário que seja relevante da sua parte. Esse comentário vai ser você, fiz tal coisa, depois fiz tal coisa, depois fiz tal coisa e aí surgiu o erro. Porque a gente sabendo, por exemplo, o caminho que foi seguido até chegar no erro, a gente já consegue ter uma noção da possível solução, na maioria dos casos. Então, sigam sempre esse script. Descrição do erro, um print e um comentário. Isso facilita muito o nosso trabalho aqui. Então, vamos, por exemplo, vamos supor que a mensagem do erro seja sequência inválida para cadastro de produtos. Aqui vocês colocariam um print, eu vou tirar um print qualquer, só como exemplo. Mas aqui vocês teriam que selecionar o print correto, tá? E um comentário seria, um exemplo de comentário, né? Fui cadastrar nova filial, configurei todos os parâmetros e ao clicar em gravar, ocorre o erro acima. Só um exemplo, tá, pessoal? Isso não é um fato real. Como vocês podem ver, o Ctrl+C, Ctrl+V para imagens funciona, tá? Vocês podem copiar o seu print e dar um Ctrl+V aqui dentro e ele já coloca como anexo. Bom, vamos lá. Análise do consultor referente ao problema. Essa análise funciona da seguinte forma, pessoal. O que a gente quer que vocês descrevam nesse campo? Nesse campo aqui eu quero que vocês descrevam o que vocês já fizeram para tentar solucionar esse problema. Porque, por exemplo, vamos imaginar um erro de nota fiscal, onde a gente tem vários parâmetros para se analisar, as configurações, a versão da DLL, entre outras coisas. Então, se vocês descreverem o que vocês já fizeram, a gente vai passar para vocês possíveis soluções nos quais vocês ainda não realizaram. Agora, se vocês não escreverem nada ou colocarem qualquer informação irrelevante aqui, a gente vai ter que pedir para vocês refazerem todo o processo, mesmo que vocês já tenham feito, porque eu não sei o que vocês já fizeram, se vocês não me informarem na abertura do chamado. Então, a gente sempre orienta assim, ó, por exemplo, vamos pegar o nosso exemplo, né? Eu disse aqui que a sequência é inválida para cadastro de produtos. Chequei a sequência de cadastro de produto e realmente está errada. Ainda não sei resolver esse erro. Aí vocês vão me perguntar, mas por que você está dizendo dessa forma? Lembre-se que esse é um treinamento para
É um treinamento básico. Imagino que quem esteja assistindo aí é iniciante. É possível que tenha problemas que vocês não saibam ainda como resolver ou onde acertar. Isso é normal. Então, aqui eu também preciso da máxima honestidade de vocês, tá? Não precisem ficar com vergonha de falar que não sabe. Todo mundo precisa aprender um dia, né? Então, sempre eu peço que coloquem. Se você não sabe fazer, coloque que não sabe. Só peço assim, né? Que aprenda com a gente, porque a repetição de chamados com os mesmos problemas gera uma estranheza aqui pra gente. Então, se você abre chamado com erro de atualização e a gente sempre atende você com o mesmo erro, é um sinal que você não está acompanhando ou não está aprendendo com chamados, né? E isso gera um ponto negativo. Bom, chamados a relacionar. Como que funciona isso aqui? Supondo que você teve esse erro numa versão antiga do sistema e por acaso você pegou o mesmo erro agora na versão nova. E porventura você não conseguiu resolver na versão nova, da mesma forma que resolveu na versão antiga. A gente sempre pede que coloque qual foi o chamado que você pegou. Caso lembre, se não lembrar não tem problema, mas dessa forma a gente consegue checar esse chamado, entender o que aconteceu nesse chamado para entender por que está sendo aberto novamente o mesmo chamado, né? E aí a gente vai conseguir, isso ajuda na nossa análise, né? Qualquer informação ajuda na nossa análise, tá bom? Anexos, mesma coisa, até 6 megas. Então a gente recomenda, caso vocês tenham backup para enviar ou qualquer arquivo que seja maior que 6 mega, subam aí para um mega, para um Google Drive e poste o link, beleza? Feito isso, clicamos em enviar e pronto, o chamado foi aberto. Desta forma aqui. Se vocês virem aqui, ó, processando o chamado, é aqui que vocês vão conversar. Então, eu vou só demonstrar para vocês como que funciona aqui no Service Desk. No Service Desk, essa é a nossa fila. A gente tem um filtro criado, onde a gente vê os chamados que ainda não foram atendidos por nenhum integrante do Service Desk. Então, por exemplo, o chamado que eu abri de teste é esse aqui. O atendente vai pegar esse chamado, ele vai se atribuir ao chamado desta forma. Ou seja, você vai ser o requerente e ele vai se atribuir. E aí esse chamado vai sumir da fila do Service Desk. O atendente, ele vai colocar para vocês acompanhamentos. Vou colocar só um teste aqui, mas o atendente em si, ele vai ler, vai analisar todas as informações passadas por vocês e vai sugerir possíveis soluções. Caso não encontre uma forma de solucionar passando para vocês informações, caso seja necessário a conexão do atendente, ele vai solicitar a vocês o Anydesk. Então já fica até como dica, né? Caso queiram, pode estar colocando na análise do seu problema o Anydesk da máquina onde vocês estão precisando de suporte, que se o atendente precisar, ele já vai conectar. O que a gente pede é que vocês sempre acompanhem a conexão. Vocês verem o que está sendo feito e aprendam com o Service Desk, tá bom? Feito isso, chegamos a alguma solução, conseguimos solucionar o problema, o Service Desk vai estar encerrando o chamado. Então vocês não precisam encerrar, tá? Deixa sempre para o Service Desk encerrar. Basicamente vai ser esse o procedimento que vocês têm que fazer. Então esse vídeo fica por aqui. Até o próximo.